O RFI Convida de hoje recebe a professora Elisabetta Recine, que é coordenadora do Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição da Universidade de Brasília, e acaba de ser anunciada como uma das novas integrantes de um comitê de alto nível focado em segurança alimentar da Organização das Nações Unidas. Professora Elisabetta, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, não é? E temos essa novidade, a única brasileira fazendo parte desse comitê, não é? Como é que vai ser desenvolvido esse trabalho a partir de agora? Bom, olá, muito obrigada pelo convite. Esse painel ele tem como objetivo assessorar os trabalhos do Comitê de Segurança Alimentar Mundial. Então, ele é composto por especialistas das diferentes áreas, né, que compõem essa agenda de segurança alimentar, de vários países. Há uma chamada aberta e os pesquisadores que têm o perfil se candidatam a todo um processo seletivo, transparente, com regras acordadas no comitê. E aí é uma seleção e isso, bom, aí se compõe para um mandato de 2 anos, aonde o comitê decide temas relacionados a essa agenda e o painel tem como objetivo elaborar documentos, relatórios do estado da arte, das evidências relacionadas àquele tema, para que o comitê possa tomar decisões baseadas em evidências, em resultados de experiências de políticas públicas ou pesquisas acadêmicas. Era isso que eu ia perguntar agora, professora. No fundo, não é como é que essas decisões, enfim, como é que essas análises que vão ser feitas pelo comitê e também as propostas, não é, que vão sair daí, como é que isso de fato chega e pode impactar a vida das pessoas, não é? Nós temos ouvido falar ano a ano cada vez mais em segurança alimentar. Mas, particularmente, eu às vezes percebo que nem todo mundo entende esse conceito, nem todo mundo sabe do que se trata. Afinal, o que é garantir a segurança alimentar de alguém, não é? Então, se fosse possível, eu pedia para a senhora nos fazer uma definição. O que é segurança alimentar, não é? E pelo que é que se trabalha quando se diz que há políticas e propostas relacionadas à garantia da segurança alimentar de alguém? Bom, segurança alimentar, na verdade, o termo que nós utilizamos aqui no Brasil é segurança alimentar e nutricional. Internacionalmente se utiliza mais segurança alimentar e nutrição. Parece uma diferença simplesmente acadêmica ou retórica, mas na verdade não é. Bom, a segurança alimentar e nutricional ela é compreendida como o conjunto de processos que garantem que as populações em geral e as pessoas individualmente tenham acesso a alimentos adequados, saudáveis e sustentáveis. E para isso você precisa não apenas olhar para o que as pessoas estão comendo ou deixando de comer, tanto em termos de quantidade quanto em qualidade, mas pensar no processo como um todo. Quer dizer, o alimento ele chega ou não chega no prato de cada uma das pessoas a partir de processos de produção, de processamento, de abastecimento, de varejo, etc. Então, a segurança alimentar ela é um conceito que abrange tudo isso, da terra, da semente, dos recursos naturais, até a disponibilidade, o acesso, os padrões culturais das pessoas e das populações. E isso, logicamente, envolve um conjunto de políticas públicas, né? Há políticas relacionadas a financiar a produção, a garantir infraestrutura para isso, estradas, armazenamento, processos de, por exemplo, de educação em saúde, que fazem com que as pessoas desenvolvam hábitos alimentares saudáveis, etc. Então, é um conceito muito prático, por um lado, porque é o cotidiano de cada uma e de cada um de nós, mas que por trás dele há uma operação de políticas públicas extremamente complexa. E dentro dessa cadeia, não é, professora? A gente tem o ano de 2020, por exemplo, não é, pegando dados do Brasil, no ano de 2020, o setor do agronegócio foi o único que teve crescimento, não é expressivo assim dentro do PIB também. E por outro lado, nós tivemos o Brasil retornando para um cenário muito grave, não é? Em que há agora 19 milhões de pessoas passando fome.
Então, dentro dessa cadeia da segurança alimentar que a senhora acabou de nos explicar, que vai lá desde o começo da sementinha, do processo, planejamento, comida no prato, onde é que será que o Brasil está falhando nesse momento? Existem, infelizmente, um conjunto de falhas que já ocorriam antes da pandemia. Quer dizer, o Brasil já estava piorando os seus indicadores de segurança alimentar antes de 2020, e isso nós não tínhamos dados em relação a isso, mas se você acompanhava os indicadores de pobreza e extrema pobreza no Brasil, que vem piorando a partir de 2015, principalmente, era inevitável que os dados de fome e de insegurança alimentar também piorassem, porque a relação de renda e alimentação é uma relação absolutamente óbvia, né? O Brasil, ele deteriorou em muito o conjunto de políticas públicas que fizeram com que o país saísse do mapa da fome. E isso é um conjunto de políticas não só diretamente relacionadas com a questão da alimentação, mas com as condições de vida, da qualidade de condições de vida como um todo. Por exemplo, o valor do salário mínimo, a taxa de emprego e outras ações mais diretas relacionadas, por exemplo, ao apoio na produção de alimentos da agricultura familiar, a compra de produtos da agricultura familiar. Então, essa aparente contradição que existe entre você bater recordes de safra e bater recordes de exportação de grãos, por exemplo, e o aumento da fome, não é exatamente uma contradição, uma vez que essa produção ela não é uma produção que está diretamente relacionada com a alimentação das pessoas. Ela está relacionada à exportação, à alimentação de animais, por exemplo, para fazer ração, e também fazer o que a gente chama de produtos ultraprocessados, quer dizer, os grãos são a principal matéria-prima dos ultraprocessados. Então, o Brasil teve uma deterioração do nível de renda, da taxa de emprego, houve uma desarticulação importante dos principais programas que constituíam e constituem a rede de proteção social da nossa população. Nós entramos na pandemia, por exemplo, há mais de um ano atrás, com mais de 1 milhão de pessoas na fila do Bolsa Família, com milhões de pessoas na fila de benefícios do INSS. O país que tem desigualdades sociais tão importantes, a rede de proteção social é essencial para garantir não apenas a vida dessas pessoas em condições mínimas, mas a própria vida do país como um todo. Você deteriora o país como um todo quando você aumenta o nível de vulnerabilidade dessas populações. E, professora, estando também no Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição, não é especificamente aí dentro da Universidade de Brasília, a senhora falou que não é uma contradição, não é nós vermos esses bons índices aí do agronegócio, mas vermos, por outro lado, essa questão do aumento da fome, não é? Mas, olhando para o lado da definição do conceito ainda, não é, que traz a palavra nutrição, nesse momento as pessoas passam fome. Isso não significa que não é apenas uma questão de não ter o que comer. Também está relacionado ao que as pessoas comem quando conseguem, não é? Esse aspecto agora que a senhora levantou dos ultraprocessados. O que é preciso nesse momento, então, eu diria, afinar para organizar essa questão da proteção social e de fazer com que as pessoas consigam retomar um patamar de garantir a sua alimentação, seja a quantidade de comida, o acesso à comida em si, mas também a comida que seja nutricionalmente benéfica para essas pessoas. É bem importante lembrar que uma alimentação saudável, logicamente, está relacionada à composição nutricional dos produtos que se consome, etc. Mas a alimentação saudável ela tem outras dimensões que são tão importantes quanto, né? Por exemplo, a origem desses alimentos. Dentro da definição de alimentação saudável, está colocado que esses alimentos precisam vir de processos de produção que sejam sustentáveis, por exemplo, do ponto de vista ambiental. A questão cultural também é importante. É fundamental que as pessoas tenham acesso a alimentos que tenham
significado cultural, porque a alimentação também é a identidade das pessoas. Então, esse é um aspecto importante. A gente não olha só se a composição nutricional está adequada ou não adequada. Em relação a aspectos mais amplos da sua pergunta, o que acontece, por exemplo, o que a gente vê de notícias no Brasil atualmente que é mais do que lamentável, porque o país não precisaria passar por isso e as pessoas não precisariam passar por isso. Quer dizer, as pessoas estão tendo que abrir mão de uma alimentação que expresse não só a sua identidade, que seja adequada nutricionalmente, mas uma alimentação que está ferindo também a sua própria dignidade humana, quando as pessoas fazem fila, por exemplo, para pegar ossos de animais, para comprar, em vez do arroz, lasquinhas de arroz. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão precisando desenvolver estratégias de sobrevivência cada vez mais complexas e profundas para garantir o mínimo da sua alimentação. Acabou de ser vetado pela Presidência da República um projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional que garantia condições mínimas de apoio à agricultura familiar. A agricultura familiar ela é responsável no Brasil pela produção da diversidade dos nossos produtos. Quando você olha um prato de comida bem organizado, bem diversificado, grande parte da diversidade desse prato vem da pequena agricultura, da agricultura familiar, porque é ela que está perto das cidades, é ela que abastece os CEASAs, né, as centrais de abastecimento, é ela que, por estar perto das pessoas, faz com que os produtos tenham menos necessidade de logística em termos de transporte, portanto, são mais baratos, eles são produzidos dentro de uma lógica ambiental daquela região e, portanto, tem maior diversidade biológica, etc. Enfim, o que a gente precisa é recuperar políticas públicas que garantam uma produção diversificada, um abastecimento local. Então, a questão dos circuitos curtos, os mercados, as feiras também são essenciais. Isso é possível fazer, nós já tivemos experiências muito bem-sucedidas em relação a isso, e há uma necessidade, então, de se resgatar essas políticas e compreender que a agricultura, a função primordial da agricultura é alimentar as pessoas e gerar saúde. E, nesse caso, a gente está falando, nesse momento, particularmente, não só apenas gerar saúde para as pessoas, mas gerar saúde para o próprio planeta, porque é uma questão de existência, né? De garantir a nossa existência física, coletiva, biológica e planetária. A gente sabe, professora, que o Brasil tem um papel dentro de todo esse contexto que não é só nacional, é internacional também, não é? Pelo que o Brasil, como a senhora já mencionou, construiu nos últimos anos, pelas tecnologias que tem, pelo potencial que tem, então também há uma expectativa internacional em cima do que o Brasil pode fazer ou de como o Brasil pode contribuir, inclusive com os especialistas, cientistas, né, como a senhora, como seus colegas que estão aí na universidade. Nesse momento, internacionalmente, não é? Como é que a senhora coloca o Brasil dentro desse cenário? Cenário que também, globalmente, é muito preocupante, não é? Nós tivemos agora, recentemente, a pré-cúpula dos sistemas alimentares, organizada pelas Nações Unidas também, que apontou dados muito preocupantes, mas nós sabemos que o Brasil pode resolver a sua situação e também contribuir para a melhoria do cenário internacionalmente. É isso mesmo? Depende muito dos caminhos que nós optarmos, né? Quer dizer, o Brasil ele foi referência em termos de segurança alimentar, ele foi uma referência muito importante, tanto do ponto de vista das políticas públicas que ele desenvolveu, que ele ampliou, que já existiam e que foram ampliadas, mas também pela experiência que o Brasil acumulou, não apenas do programa em si, mas a forma de coordenar esses programas numa ação intersetorial. Se a segurança alimentar e nutricional ela abrange todo esse sistema que eu falei inicialmente, logicamente ela necessita um conjunto de setores do ponto de vista da política pública, de governo, os mais diversos. O Brasil teve uma experiência muito interessante de articular isso e fazer planejamento intersetorial, mas infelizmente tudo isso se perdeu. Né? Mas há uma história, há um aprendizado que foi realizado, que pode ser recuperado não para repetir a história passada, mas
aprender com essa história e avançar dentro de um contexto que se modificou. Hoje o mundo tem uma complexidade por conta das consequências não só da pandemia, mas também, por exemplo, da crise climática, que o tema da segurança alimentar e nutricional é crucial. O próprio painel de especialistas do ano passado soltou um documento analisando a situação atual e fazendo uma prospecção para o atingimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável, onde colocava uma agenda onde a segurança alimentar ela é direta ou indiretamente relacionada ao alcance de todos os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, o Brasil precisa atualizar a sua história, aprender com ela e olhar o presente para realizar um futuro mais promissor e justo para todos nós. E essa, então, é a sua expectativa como membro do painel, não é? Então, voltando aqui ao início da nossa conversa, agora como membro desse painel de especialistas, não é? Dentro do Comitê de Segurança Alimentar da ONU, a sua expectativa agora é também poder abrir esse olhar e contribuir junto com os seus colegas para que esse caminho seja reencontrado, não só no Brasil, não é? Mas, enfim, no mundo. Eu tenho muitas expectativas, é verdade. Assim, eu tenho essa expectativa que o painel possa, com a sua diversidade, com a sua legitimidade, contribuir com os processos de discussão do Comitê de Segurança Alimentar. Não é nada fácil, porque todo espaço multilateral ele é complexo, mas ele é muito necessário, então é uma complexidade bem-vinda, vamos dizer assim. E do ponto de vista da minha experiência mais específica, há uma outra expectativa também de contribuir com o avanço de nós cada vez mais criarmos uma unidade de reflexão que não olhe só a produção de alimentos ou não olhe só as consequências disso do ponto de vista da saúde e da nutrição, mas que a gente consiga compreender isso como um sistema integrado e olhar isso não apenas intelectualmente, vamos dizer, mas também pensar em políticas públicas que integrem, né, as ações de produção, abastecimento, consumo, saúde, de uma maneira muito mais articulada. Então, só para complementar aqui a informação para quem nos acompanha agora, junto com a professora Elisabetta, não é, que representa o Brasil, nós temos outros 14 membros no painel, que são do Canadá, Alemanha, Índia, Japão, Nova Zelândia, Nigéria, Espanha, Trinidade e Tobago, Turquia, Reino Unido, Uruguai e Estados Unidos. Então, essa diversidade, com certeza, está contemplada aí, não é, professora? São diversos cenários. Sim, com certeza, é verdade, é verdade. Muitas realidades, muitas histórias e muitas necessidades e muitas práticas também. Isso é importante, né? Os países, as sociedades de todos esses países estão realizando experiências muito importantes que são uma grande inspiração para políticas públicas, tanto nacionais quanto global. Então, vamos torcer para que as melhores discussões, não é, resultem aí em boas ações em benefício de todo mundo que acompanha. Professora, muito obrigada por ter participado hoje do nosso quadro RFI Convida. Sucesso, então, aí na sua nova empreitada, digamos assim. Muito obrigada.